Muito bem. Aqui, ó, na transformação de Galileu, que falamos, eu vou ir mais rápido aqui só para a gente retomar, tá? A historinha era o seguinte, ó. Aqui tem uma pessoa, né? Essa pessoa lança uma bolinha para a direita e uma bolinha para a esquerda com módulo de velocidade igual a v. Claro, um é menos v e o outro é mais v, porque é um para a direita e outro para a esquerda, certo? Agora, essa velocidade com relação a essa pessoa que jogou a bolinha e também com relação ao ônibus ou qualquer outra coisa que esteja dentro do ônibus, certo? Mas, se o ônibus estivesse movendo com uma velocidade u, para um observador fora do ônibus, em pé aqui na rodovia, lá parado, né, com relação à Terra, a velocidade da bolinha da direita vai ser v mais u. E a bolinha que vai para a esquerda vai ser u menos v. Certo, senhores? Isso daqui é conhecido como relatividade de Galileu. São as transformações de Galileu, né? É o fato da velocidade de um objeto ser relativa a um observador. Ela altera dependendo de quem está observando. Na verdade, isso aqui a gente aprendeu ano passado, no início do ano passado, né? A velocidade depende de quem observa e tal. Comentamos várias vezes sobre isso. Depois repetimos lá em soma de vetores, lembra? Dois vetores, mesma direção, mesmo sentido, a gente soma, né? Por exemplo, para esse terceiro observador aí, a velocidade da bolinha seria a soma, né, do modo da velocidade da própria bolinha com relação ao ônibus, mais a velocidade do ônibus, já que a bolinha foi lançada dentro do ônibus, então no início ela já tinha a velocidade do ônibus, certo? Então a gente soma e a bolinha que vai para a esquerda a gente subtrai. Muito bem, isso aqui nós falamos na nossa última aula aqui, né? É assim que enxergamos o mundo, isso aqui funciona, tudo bonitinho. Só que aí apareceu dois físicos, o Maxwell e o Morley. Na verdade, vários físicos fizeram experiências como essa que eu vou descrever aqui agora para vocês, tá? Mas o experimento que foi mais preciso, que foi mais rigoroso, foi o de Maxwell e o Morley. Olha o que Maxwell e o Morley... Qual que é o nome? Maxwell o quê? Maxwell e o Morley. Experimento de Maxwell e Morley. Tá? Nada, Clara. É o seguinte, esse experimento ele é conhecido como interferômetro. Interferômetro, tá? Vamos descrever o experimento desses físicos aqui. É o seguinte, imagina que aqui nós temos um emissor de luz, tá? Uma lâmpada aí, né? Hoje em dia a gente usa lasers para esse tipo de experimento, mas na época, né, ainda não existia o laser, né? O laser veio com Einstein pouco tempo depois, tá? Então aqui a gente tem um emissor de luz, uma lâmpada aí, né? Vai jogar uma luz coerente aí, tá? E aí, aqui, olha só, eu vou colocar um espelho 50%, ok? O que é um espelho 50%? É um espelho que metade da intensidade da luz ele reflete, metade da intensidade da luz ele deixa passar. Tudo bem? E aqui em cima eu vou colocar um espelho 100% e aqui na frente eu vou colocar outro espelho 100%. Ó, então tá aqui. Dois espelhos 100%, tá? Esses de roxo aí. E aqui embaixo de vermelho eu vou colocar um detector de luz, de intensidade de luz, tudo bem? Quando a gente ligar esse emissor de luz, o que vai acontecer? Um feixe de luz vai propagar a partir aqui do emissor e vai incidir aqui no espelho, ele nunca vai onde eu quero, no espelho 50%. Quando ele tocar ali, o que vai acontecer? Parte dessa luz vai para cima, já que o espelho é 50%, né? Parte da luz... Oi? Não era essa máquina que eles fizeram para detectar as ondas gravitacionais? Muito parecido. O esquema é o mesmo. Também é um interferômetro, tá? Só que no caso... basicamente a diferença, né, do interferômetro para detectar as ondas gravitacionais e com relação de Maxwell e Morley é que
As ondas gravitacionais elas seriam detectadas com deformação do espaço produzido por ondas gravitacionais, tá? Ou seja, um dos caminhos seria mais curto, o caminho que estaria paralelo à direção de propagação da onda gravitacional. Já no Maxwell-Morley, a ideia, eu vou explicar aqui ainda, né, mas o objetivo aqui é você ter interferência a partir da velocidade de rotação da Terra, tá? Porque um dos feixes teria que ter velocidade diferente por causa de rotação da Terra. Mas eu vou falar disso aqui. Então, o experimento é praticamente o mesmo, mas a influência na interferência, produzida pela interferência, né, é diferente no caso aqui. Então, olha só. Beleza, Bruno? Sim. Uhum. E aí, cara, parte dessa luz vai atravessar o espelho, né? O espelho aí que é 50%, tá? Quando esses feixes tocarem os espelhos que são 100%, eles vão sofrer aqui uma reflexão, né? Então eles vão voltar, e aí parte dele vai atravessar o espelho 50% e vai bater aqui no detector, certo? E o outro aqui, vamos fazer ele de cor de verde, ele vai ser refletido aqui, ó, vai bater no... Tinha que ser um pouquinho mais para baixo que isso, para a gente conseguir ver. Aí, ó, aqui, ó. Aí ele vai bater no espelho e vai para baixo, né? O espelho aqui ele vai refletir parte dessa luz. Muito bem. Então, olha só, senhores, nós temos aqui... Eu bate aqui onde que eu quero, só não. No meio dos dois, só. Aí, consegui. Muito bem. Então, nesse detector aqui, senhores, né, de vermelho, nós temos dois feixes de luz que, na verdade, foram produzidos por uma mesma fonte, que é o emissor, né? Logo, eles estarão em fase, apesar de que na reflexão você pode ter uma inversão de fase, tá? Mas vamos considerar que eles estão em fase, esses dois feixes de luz aqui, ó, o verde e o marrom, que vão incidir nesse detector, tudo bem? Agora, olha só, o que o Maxwell e o Morley pensaram? Como esses caminhos são iguais, o caminho, vamos colocar aqui X e aqui X, né? Ou seja, os feixes eles vão percorrer a mesma distância, tudo bem? Então eles vão tocar o detector no mesmo instante também, porque eles vão andar a mesma distância, certo? E a velocidade é a mesma. Mas eles tiveram uma ideia. Eles colocaram esse interferômetro, esse dispositivo, de tal forma que um dos caminhos que a luz vai percorrer, ele era paralelo ao equador. Então aqui, ó, tá aqui a Terra, de maneira esquemática, aqui. Imagina a Terra tá aqui, né? E esse feixe de azul, ele é paralelo à linha do equador. Aí as coisas deveriam ser diferentes. A Terra, ela tem uma velocidade de rotação de mais de 5.000 km por hora. Não é uma velocidade pequena. Ou seja, o feixe azul, ele deveria ter uma superposição de velocidades, né? A velocidade de propagação da luz mais a velocidade de rotação da Terra, certo? Porque duas velocidades, mesma direção, mesmo sentido, a gente soma. Enquanto que o caminho de marrom, o caminho de cima, né? Ele deveria percorrer uma distância diferente, né? Porque a velocidade dele agora não sofre essa superposição com a rotação da Terra, já que ela é perpendicular ao equador. Portanto, conforme a relatividade de Galileu, isso daqui que eu acabei de explicar, o que era para acontecer aqui, senhores? Era para o feixe de verde chegar primeiro no detector. Concorda comigo? E se ele chega primeiro, a gente teria, né, depois que o marrom chegasse também, nós teríamos uma diferença de intensidade resultante devido à interferência, né, destrutiva. Porque imagina, eles estão em fase. Se um chega um pouquinho primeiro, você vai ter uma diferença de intensidade por causa da interferência destrutiva, certo? E o resultado foi que deu exatamente igual, né, quando você encaixava aqui o interferômetro paralelo à linha do equador. Ou seja, não estava batendo com as previsões feitas por Galileu. Ou Galileu estava errado, ou o experimento de Maxwell-Morley estava errado.
E a galera ficou de boca aberta. Por que está acontecendo? A gente mede a velocidade da luz aqui nessa direção e dá o mesmo valor na outra direção, que não era para acontecer, né? Gente, vocês entenderam essa parte aqui? Tá tranquilo? Fabrício, Falou bom. tem como você repetir essa parte, por exemplo, de por que quando coloca no Equador tinha que dar diferente? Eu não entendi muito bem. Porque um dos caminhos da luz, ele é paralelo à linha do Equador. E a Terra está girando, né? A velocidade ali da linha do Equador, ela é mais de 5.000 km por hora. É como se fosse o esquema do ônibus, né? Se eu jogo uma bolinha dentro do ônibus, para frente ali, paralela à velocidade do ônibus, qual que é a velocidade resultante da bolinha? Vai ser a do ônibus mais a velocidade que eu lancei. Concorda comigo? Então é o mesmo esquema. Mas por que eles colocaram, ao invés de colocar no ônibus, eles colocaram na linha do Equador? Porque como a velocidade da luz é muito grande, 300.000 km por segundo, para você observar essa diferença, você precisaria de uma velocidade também muito grande. Que aí eles utilizaram a própria rotação da Terra. Entendeu, Lobão? Eu já entendi, obrigada. Então, beleza. E se tivesse essa diferença de velocidade, ocorreria lá no detector uma mudança de intensidade da luz por causa da interferência destrutiva que estudamos, né? Crista com vale e tal. E não foi observado. A intensidade da luz era exatamente a mesma do que quando estava paralela à linha do Equador, ou não fazia diferença. Dava a mesma coisa. E a galera não entendeu o que estava acontecendo aqui. Né? Todo mundo aí, beleza, gente? Deu para entender o experimento do Maxwell Mullen, o resultado dele, que é importante para a gente, tá? Hoje, fala comigo aqui. Nassif, você sumiu, menina? Derrubaram a Nassif de novo aí? Não, tô aqui. É que eu tô prestando atenção. E tá indo, mas tá meio empacando, entendeu? Tá difícil. Que isso, cara? O que você não entendeu? Fala comigo. A Clara Não, também disse aqui. Foi só a questão da, tipo assim, volta naquela fotinha, daquele negócio que você desenhou. Tipo assim, faz com o mouse o caminho da luz e depois da reflexão até o detector de luz. Tá. Os dois caminhos. Tá, um caminho seria esse, ó, com o mouse aqui, ó. Ele vem, atravessa o espelho, bate num outro espelho, volta, bate no espelho e desce. Esse é um caminho importante. O outro caminho importante vem, reflete no espelho, vai para cima, bate no espelho 100%, volta, atravessa ele e bate no detector. Aí o resultado foi que eram, tipo assim, eles chegavam ao mesmo tempo? Isso. Não era para chegar no mesmo instante, mas os feixes chegaram no mesmo instante. Tá? Não foi observado nenhum tipo de interferência destrutiva aqui. Sim. O que só para ter apenas interferência construtiva, mas sem ter defasagem, né? É se os caminhos da luz aí, eles fossem iguais e com a mesma velocidade. Porque eles iam chegar juntinho, interferência construtiva, beleza. Mas se um dos caminhos tivesse alguma variação de velocidade, você teria variação no tempo. E se tem variação no tempo, você não teria mais interferência construtiva total. Né? Você iria mudar a intensidade e isso não aconteceu. Clara, o que você não entendeu, minha querida? Fala comigo, eu te ajudo. Não, professor, não precisa preocupar, não. Eu vou ter que rever mesmo, que eu não entendi nada. Tá, qualquer coisa, tô aqui, pode falar comigo. Tá, fala, Benedição. Fabrício, eles colocaram o interferômetro, eles fizeram todo o experimento na linha do Equador porque ele seria a maior velocidade que eles podiam adquirir? De rotação da Terra, isso mesmo. E, por exemplo, quando o feixe, metade do feixe de luz, ele passar pelo espelho 50%, ele vai bater no outro espelho 100% e depois ele vai refletir de volta. Quando ele refletir de volta, a velocidade dele não estaria contra a de rotação da Terra? Sim,
Sim, estaria. O que deveria ser mais uma influência, né, devido ao fato dele estar paralelo ao Equador. Enquanto que essa diferença, ela é menor, né, no caminho que é perpendicular. Entendeu, Vinícius? Mas aí eu fiquei numa dúvida em relação ao caminho perpendicular. Porque no início, o feixe de luz que vai sair do emissor, ele vai... ele inteiro vai estar junto com a velocidade de rotação da Terra. Só que daí, no caso, uma das partes do feixe de luz, ela vai continuar sobre essa influência por mais tempo? Essa que era a ideia? Bom, eu não entendi muito bem o que você falou, mas é o seguinte, cara. Acho que vai clarear para você aqui, ó. Imagina a gente como observador aqui, tá? Ou seja, nós estamos fora da Terra vendo aqui meu desenho. Qual que é a trajetória que o feixe... Vamos chamar ele aqui de feixe A e feixe B. Como que vai ser a trajetória do feixe A? É uma coisa assim, concorda comigo, Vinícius? Ó? Um triângulo isósceles. Vinícius? Por que um triângulo isósceles? Porque além dele subir e descer, como ele está na Terra, ele vai para a direita. Ah, tá, sim. E enquanto que o caminho percorrido pelo eixo, pela luz, o B aqui, ele não tem esse triângulo, né? Volta. Concorda comigo? Vinícius? Perdão, repete, por favor, que eu tive um pequeno problema aqui. Perdão. Enquanto que o caminho B, percorrido pela luz, que é paralelo ao Equador, ele vai e volta. Ele não sobe e desce. Concorda comigo? Sim. Então, para esse referencial fora da Terra, os caminhos percorridos são diferentes. Concorda comigo? E se os caminhos são diferentes, era para a gente ter essa diferença aí na intensidade resultante da luz lá embaixo. Beleza? Eu acho que entendi, mas aí, tipo assim, no fechar, no caso, O quê? ele vai, no fechar, ele vai ser, no início, o fechar e B estão juntos, só que daí eles vão se separar, e daí, no momento em que o A se separa, ele deixa, no mesmo instante, de estar sobre a velocidade da Terra. Sim, a velocidade, né, para um observador fora da Terra, ela passa a ser diferente. Vinícius? Beleza, obrigado, Fabrício. Nada. Muito bem. Opa, quem é você? É a Marina. Oi, Marina. Tipo assim, o feixe B, que é aquele feixe verde, como tá na linha do Equador, teria uma soma das velocidades, né? Que seria a velocidade da luz e a velocidade da Terra. Isso. Então, o esperado é que chegasse primeiro, porque ele estaria mais rápido, e aí tivesse uma diferença de intensidade por causa daquilo de vale e negócio, né? Isso mesmo, perfeito. Entendi. Obrigada. Porém, esse era o esperado, né? Porém, o resultado foi outro. Parecia não ter diferença nenhuma em colocar em cima da linha do Equador ou não, né? Eles chegavam juntos e não estavam nem aí para a Terra, tá? Outros experimentos foram feitos, como esse, mas esse aqui foi o mais famoso. E o que aconteceu logo depois? Einstein ele cria dois postulados, né? Ele publica um artigo com um monte de coisa que revolucionou tudo, como o efeito fotoelétrico, como as leis da relatividade, né? Os postulados que hoje a gente sabe que é uma lei, que revolucionou tudo. Mas o principal aqui para explicar isso são esses dois postulados da relatividade. E aí sim, agora a gente entra em relatividade. Relatividade restrita. E a primeira coisa que vamos falar é dos postulados de Einstein da relatividade restrita.